duas cabeças muito interessantes, muito brilhantes aqui do nosso cenário nacional, cenário intelectual nacional, são Sérgio Sacani e o professor Roque. E um debate, uma conversa, um bate-papo entre os dois sempre é muito interessante. Eu estava assistindo exatamente isso, uma conversa entre os dois, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem completo. Mas e aí eles estavam conversando sobre os perigos da evolução da inteligência artificial. E o professor Roque, ele pega ali uma linha realmente com a qual eu concordo, com eu também penso isso, né? E ele coloca de uma maneira muito bacana. Então, eu vou botar um trechinho, esse trechinho, mas recomendo que vocês assistam ali tudo. E para mim, o interessante é que, ouvindo ele dissertar sobre isso, me veio uma ideia muito poderosa, que linka com a religião, né? Que os religiosos, eles esperam, dizem que nós estamos entrando no final dos tempos, né? E que nesse momento, nessa finaleira, surge o anticristo. E eu descobri quem é o anticristo. O anticristo é a inteligência artificial. Escutem o papo aí. Queria saber se os países devem ou não se planejar para a possibilidade da criação da AGI em menos... O que é AGI? Ah, a AGI é o negócio lá, né? É a singularidade, né? Que é a previsão dos 3 empresas de IA e vários pesquisadores independentes. Além disso, qual General Artificial Intelligence. É isso? Qual o peso dessa corrida da IA para a atenção de Taiwan? Como que está a inteligência artificial? Os países devem ou não planejar para a possibilidade da criação em menos de 10 anos. Eu acho que menos de 10 anos não cria, não. Cara, já te falei, cara. Menos de 10 não, mas eu acho que em 10 pode ser possível, sabe? É? Não sei, assim, eu acho que é um baita de um chute. Eu gosto de um raciocínio que me faz bastante sentido, que é não estão dormindo, comendo, treinando, lendo. Ela só está fazendo uma coisa, a inteligência artificial. Crescendo, aprendendo só e se desenvolvendo. Né? É isso aí. Então, o tempo dela é diferente do nosso. Então, eu acho que 10 anos é muito tempo. E 10 anos para nós é um tempo ok, não é tanto, mas para a inteligência artificial, 10 anos é muito tempo. E eu acho que pode correr o risco. E qual que é o papel dela? Ele falou ali na atenção de Taiwan, mas na geopolítica como um todo, como que está isso aí? Na geopolítica, eu acho, assim, talvez seja uma ameaça maior do que uma guerra, uma terceira guerra mundial. Sério mesmo? Ou uma guerra entre Estados Unidos e China. De repente, o nosso inimigo, e ninguém está olhando, e ninguém está vendo isso, mas, de repente, o problema e a guerra vai ser causada pela inteligência artificial. E eu não estou falando só daqueles cenários de Skynet, né? Ela dominar o robô e ter robôs como um exército. Eu vou muito mais numa linha do Harari, de tipo, o que significa a inteligência artificial dominar a linguagem humana? Que dominar a linguagem é hackear a mente humana. As religiões são frutos de linguagem. São histórias, são mitos, são narrativas. Ideologias políticas são linguagem. São mitos, histórias, narrativas. O dinheiro é fruto de uma história. A invenção do dinheiro é uma história. Então, todas as coisas que nós conhecemos são histórias. Se você é uma inteligência muito superior que domina o uso da linguagem, você é capaz de contar e construir histórias muito fascinantes e muito mirabolantes. Você diz assim, dominaria as ideologias, as narrativas. Você dominaria a capacidade de construir ideias poderosas que convenceriam os seres humanos. Entendi. E eu criaria nuances, porque eu sei o que você gosta, então eu vou criar uma narrativa de uma história, de uma religião,
com elementos astronômicos. E vai criar uma para mim que tem elementos geopolíticos. E assim por diante, entendeu? E aí você vai juntar tudo isso e você vai conseguir dominar a cabeça da humanidade. Pensa, se do ponto de vista científico a gente chegou num ponto de hoje, surgiu um movimento que acredita que a Terra é plana. Isso é fruto do quê? Isso é ideologia, né? Isso é tipo... não é você negar só a ciência, é você comprar uma história. E imagina se a gente tiver histórias que forem contadas pela inteligência artificial. Imagina o surgimento de uma religião inventada por uma inteligência artificial. Ela não vai precisar matar os seres humanos. Essa religião, essa doutrina vai fazer os seres humanos se matarem entre eles. De muitas maneiras, a gente pode dizer que a história da humanidade é uma história de guerras por razões religiosas.